Nada de discursos improvisados. Agora, eles são meticulosos, sem a espontaneidade tradicional da era Lula. Há o recuo à tradição, a valorização do escrito e a desconfiança da invenção de um discurso que possa assustar a opinião pública internacional. Ela percebeu que a nossa realidade econômica não é tão brilhante como aparentava ser, se dizia ser, e até porque o cenário internacional mudou. Por uma questão de lealdade e por uma questão, digamos, de bom tom, ela jamais vai marcar um contraste muito dramático com relação à política externa anterior. Os estilos de Lula e Dilma são bem diferentes, mas a política externa não deve apresentar mudanças estruturais. Os princípios da tradição brasileira, como o pacifismo, o respeito aos contratos, a não intervenção e o pragmatismo, devem continuar. Antes do governo Lula, nós tínhamos uma política externa bem mais conservadora e mais adequada até para momento de cenários mais estáveis. Seguimos respondendo às grandes questões internacionais, que é o Brasil permanecer com o esforço de participar das decisões internacionais, ampliar sua agenda externa, está no Diretório Internacional do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas as pequenas mudanças, que são mudanças sutis, são importantes e marcam um tom diferente. Ela está sendo pragmática, como foi o presidente Lula, mas ela está trazendo toques de, chamemos de idealismo, toques de princípios, o que é positivo. Na primeira audiência pública aos senadores, após assumir o cargo, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, deu o tom da política externa do governo Dilma. Muita ênfase na questão do comércio, um comércio equilibrado, um comércio mutuamente benéfico. Acredito que a agenda da presidenta Dilma será pragmática e voltada a ganhos comerciais e inserção competitiva do Brasil. Mas eu acho que também há uma outra vertente, uma vertente mais idealista, uma vertente que lida com a qualidade e com o tipo de sociedade que nós queremos construir para o Brasil e o tipo de sociedades com as quais nós gostaríamos de interagir internacionalmente. A política externa ela tem que combinar de uma maneira tal que ela seja pragmática, mas ao mesmo tempo ela não rompa com princípios. Princípios têm que estar acima. Mas não podemos ter princípios esquecendo o pragmatismo nas relações entre Estados. Convém cutucar os americanos? Claro que não. Isso é uma decisão racional, não ideológica. E ela foi tomada. E tivemos uma visita de alto nível e que abriu uma agenda que estava relativamente fechada. Então isso é racional. A companhia da China, que é necessária e racional, e ainda resquícios ideológicos de uma antiga visão que permanece no governo brasileiro, de que a China é cooperativa. Duvido que seja, porque tem projeto de poder mundial e já meios para conquistar no plano econômico e geoestratégico. Então, nada é só racional e nada é só ideal. Essa política externa brasileira que vem sendo adotada pelo Ministério das Relações Exteriores, à frente do ministro Patriota, tem sido, para mim, no meu entender, e como disse, da grande maioria da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, um êxito absoluto e eu espero que continue assim. A diferença mais marcante da política externa do governo Dilma deve ser a defesa dos direitos humanos. A primeira demonstração foi o voto favorável ao envio de um observador da ONU ao Irã. Alguns gestos da presidenta eu vejo como melhora da política do presidente Lula, na medida em que ela afirma certos compromissos do Brasil, como por exemplo com os direitos humanos, que nem sempre estavam claros durante o governo Lula. Direitos humanos é uma pauta cara hoje em dia, até mesmo porque é um preceito constitucional de que as nossas relações internacionais sejam guiadas para a promoção dos direitos humanos. É um conceito de escolha política de onde ficaremos no redesenho do mapa global no que tange a governos autocráticos, governos democráticos. A integração regional é prioridade. A presidente fez questão de escolher a Argentina como seu primeiro destino após assumir o cargo. A prioridade é a vizinhança, isso aí é um fator da geografia que não mudará e que permanece em nossa agenda internacional como item número 1. Essas ênfases sul-americanas, que são ênfases que dividem o Brasil, que alguns acham que o Brasil
deve enfatizar a dimensão sul-americana e outros acham que o Brasil deve enfatizar a dimensão mundial das potencialidades do Brasil. Quer dizer, então esses elementos continuam e eles são, que eu diria, político-ideológicos. No aspecto comercial, a maior preocupação de Dilma Rousseff deve ser o perfil da pauta de exportações. Voltamos ao século XIX, somos um país liberal, agroexportador, o que é evidentemente suicídio da nação. Aí nós exportamos ferro para importarmos chips. Nós exportamos suco de laranja para importarmos equipamentos médicos. Se a commodity cair, como é que fica a nossa economia? A economia da Venezuela, há 4 anos atrás, quase entrou em colapso, 4, 5 anos atrás, quando o petróleo estava em $74 o barril. Em 100 anos, a perpetuar um modelo como esse, não haverá política externa. Poderá haver política comercial subsidiária. Isso aí é a consequência de passarmos décadas sem dar importância à educação, sem darmos importância à ciência e à tecnologia. Ficamos para trás. No próximo bloco, a gente continua com os rumos da política internacional do governo Dilma, ouvindo o principal assessor para assuntos internacionais da presidente. Fique aí que a gente volta já já.